Bom dia a todos. Que bom ter vocês aqui com a gente hoje. No nosso seminário, vamos mergulhar nos fundamentos de sistemas cyberfísicos, com um foco bem especial nos sistemas operacionais, e depois vamos fazer um raio-x do Elementary OS, que é um sistema bem interessante. Eu sou Matheus Silva de Quadros e meu grupo é formado pelo Adrian Arthur Carvalho Stocco, Lucas Oliveira Prado, Wagner Viana Salviano, Luiz Henrique dos Santos Campos e o Bruno Albach. Para começar, é fundamental a gente entender o que é de fato um sistema operacional. Pense nele como uma espécie de maestro do computador. Ele é a camada de software que organiza e gerencia tudo. Os recursos de hardware, como o processador e a memória, e também os programas que a gente usa. É ele quem faz a ponte entre nós, usuários, e a máquina. E sejamos bem sinceros, sem um sistema operacional, um computador seria algo super complexo e quase impossível de usar, concorda? Por isso, eles são tão indispensáveis em praticamente qualquer sistema computacional hoje. Nosso objetivo aqui é mostrar como ele torna o sistema fácil de usar e, ao mesmo tempo, otimiza o hardware. Durante a apresentação, vamos explorar a abstração e a gerência de recursos, até como eles lidam com situações inesperadas, como interrupções e exceções. Fiquem ligados. Seguindo nos fundamentos, podemos olhar para um sistema operacional de duas formas principais, como uma máquina estendida ou como um gerenciador de recursos. Primeiro, essa ideia de máquina estendida é como se o sistema operacional criasse uma máquina virtual mais amigável, uma que é bem mais fácil de programar do que o hardware em si. Pensa que ele esconde toda a complexidade do hardware. Sabe aqueles detalhes chatos de registradores ou de como a memória funciona fisicamente? O sistema operacional esconde tudo isso, oferecendo uma visão mais simples e abstrata para a gente e para os programadores. Isso simplifica muito o desenvolvimento de software, já que o programador pode focar na lógica do aplicativo e não nas minúcias do hardware. E o melhor, isso torna os programas mais independentes do hardware. Se o sistema operacional oferece as mesmas abstrações, um programa roda em diferentes máquinas. Um exemplo clássico disso é a memória virtual. Cada programa tem seu próprio espaço de endereçamento organizado em páginas. Outro exemplo são os dispositivos de entrada e saída, como uma impressora. O sistema oferece uma interface padrão, tipo ler ou escrever, não importa qual seja o tipo de dispositivo. E no armazenamento, ele transforma discos complexos em algo que entendemos muito bem: arquivos e diretórios, tudo organizado em um sistema de arquivos. É pura mágica para simplificar a nossa vida digital. Agora vamos à segunda ótica: o sistema operacional como um gerenciador de recursos. Aqui, a missão principal do sistema operacional é controlar e distribuir todos os recursos do computador, tipo a CPU, a memória, os dispositivos de entrada e saída e os arquivos, entre os diversos usuários e tarefas que estão rodando. O objetivo é sempre otimizar o uso desses recursos, garantindo que tudo funcione de forma justa e eficiente, criando um ambiente estável para os programas. Essa gerência pode acontecer de duas formas: no tempo e no espaço. Quando um recurso é compartilhado no tempo, significa que diferentes programas se revezam no seu uso. Pensem, por exemplo, na CPU. Se vários programas querem usá-la, o sistema operacional vai alocar a CPU para um por um, em turnos, e assim por diante. Já o compartilhamento no espaço acontece quando um recurso é dividido entre vários programas ao mesmo tempo. A memória principal é um ótimo exemplo. Ela é dividida para que vários programas possam estar na memória simultaneamente. Agora vamos falar de um sistema operacional específico que exemplifica bem os fundamentos que vimos, no caso o Elementary OS. Ele se trata de uma distribuição Linux baseada no Ubuntu, criada especificamente para desktops, e o que mais chama a atenção dele é o visual atrativo, desempenho eficiente e a estabilidade. O Elementary OS se destaca também pela interface minimalista e elegante dele, com um grande foco na usabilidade e no design bem cuidado, o que o torna simples e fácil de ser utilizado. Um diferencial interessante aqui é que, em vez de adotar interfaces prontas, os desenvolvedores criaram seu próprio ambiente gráfico, o Pantheon, que é totalmente integrado ao sistema. E por o Elementary se tratar de um software livre de código aberto, ele é mantido pela comunidade dele, que é muito engajada. E na prática, o Elementary OS se posiciona como uma alternativa moderna e ética aos sistemas proprietários como o Windows e o macOS. Os próprios criadores definem ele como um substituto inteligente, capaz e ético para esses sistemas proprietários,
com ênfase em privacidade e simplicidade. E o melhor, ele é gratuito e fácil de ser utilizado, ideal para o usuário comum em tarefas do dia a dia, oferecendo uma experiência fluida e produtiva com um design que minimiza distrações e maximiza a produtividade. É uma excelente opção para quem busca simplicidade e estilo. Agora falando um detalhe mais técnico do Elementary, começando pelo sistema de arquivos e os requisitos de hardware. Como muitas distribuições Linux modernas, o Elementary ele usa, por padrão, um sistema de arquivos de ext4. E por que ele é tão importante? Justamente por causa da robustez, do alto desempenho e da confiabilidade dele. Ele é uma evolução dos antigos de ext2 e ext3. Na instalação padrão, a partição principal já vem formatada em ext4, que é ótimo porque ele tem o journal, que é tipo um diário de bordo que ajuda na recuperação de dados caso tenha falha, e ele também gerencia arquivos grandes com facilidade. Uma vantagem é que, por ser uma evolução, o Elementor ele consegue reconhecer e usar as partições de ext3 e ext2, facilitando a vida de quem tem dados de Linux mais antigo. Então o foco é no ext4, mas ele tem uma boa compatibilidade com os outros sistemas de arquivos Linux, que dá muita flexibilidade. E sobre os requisitos, o Elementor ele não tem uma lista super rígida, mas para ter uma experiência melhor, eles recomendam no mínimo um processador dual-core de 64 bits, que é basicamente tipo um Intel Core i3 mais recente, e idealmente 4 GB de memória RAM. Para dar uma velocidade extra, é aconselhável usar um SSD com pelo menos 32 GB de espaço livre para o sistema de arquivos dele. Ter acesso à internet também é recomendado. Lembrando que esses valores são para ter uma experiência completa. Ele pode até rodar em máquinas mais modestas, mas algumas funções, como por exemplo os efeitos gráficos, podem ficar um pouco limitadas. Na nossa parte final da nossa análise do AntiOS, que vamos entender para quem ele é mais claro quais são os prós e os contras. O AntiOS é perfeito para quem está começando do Linux, para quem quer migrar de sistemas como Windows ou macOS. Sabe por quê? Que é facilmente familiar e muito fácil de se adaptar, e vários estudos mostram mesmo que não tem muita experiência com Linux consegue usar o AntiOS com um sistema assim dificuldades. Justamente pela interface intuitiva e pela pouca necessidade de configurações complexas. Então, para redes sociais, uso doméstico e etc., ele é recomendado. Quem vem do Windows S ou do macOS geralmente se sente cortar rapidamente, já que o sistema precisa mais basic coisa. Resumindo, se quer um desktop para usar com foco em utilidade uma estética super cuidada, sem precisar ser um expert, o AntiOS é pedido. Mas nem tudo são flores, vamos aos pontos fortes. O AntiOS é famoso pela interface polida, um design virtual muito atraente, tanto que muitos chamam de a descrição Linux mais bonita. A usabilidade é outro ponto alto, ele é muito intuitivo e fácil de usar. Se tivesse pensado para uma experiência suave, ótimo para iniciantes. E você basta no número TS e R de estabilidade e segurança, já comprovado além da qualidade com vários hardware softwares. Então ele paga quanto quiser e você pode baixar de graça quanto bem voluntariamente você compromisso ético do projeto. Agora os pontos fracos. Ele oferece menos opções de personalização do que outras distribuições. Usuários mais avançados podem sentir falta de ajustar cada detalhe da interface. E como é baseado nas versões LTS do Ubuntu, nem sempre tem as versões mais simples dos programas. Os programas podem estar um pouco desatualizados comparado a outros ditos. Por fim, a comunidade e os suportes vão ser menos populares. Significa que tem menos ajuda em fóruns. Mesmo assim, é um sistema com um propósito muito caro e bem executado. Personalizar é fundamental e reformar o papel do sistema operacional. Ele é quem nos permite interagir com toda a capacidade do hardware, de que nossos programas rodem de forma fluida e sem conflitos. Tratamento de torções e exceções, como vimos, assegura estabilidade e resposta do sistema. O TS que analisamos hoje é um exemplo brilhante como esses conceitos se traduzem em um sistema operacional moderno, amigável com design impecável, com seu foco em usabilidade e princípios éticos. Esse funciona como uma alternativa bastante viável. Esperamos que essa apresentação tenha sido útil e inspiradora. Muito obrigado pela atenção de todos.